Violência doméstica contra mulher. Resolvi gravar esse vídeo porque sabemos que não é de hoje, porém, na quarentena isso tem se agravado, como bem poderíamos imaginar. E também para falar sobre o caso do Fred, porque eu vou explicar durante o decorrer do vídeo, então fique até o final, porque eu vou comentar o caso e vou explicar por que eu resolvi falar sobre isso. Bom, o vídeo não é um vídeo fácil de fazer, portanto, eu decidi procurar base, de pesquisa de dados que pudessem me acompanhar durante este vídeo. Então, se eu ler no monitor do computador, não se desespere. É justamente porque eu não quero falar nada errado e nem trazer, divulgar, informações equivocadas. Tá bom? Vamos começar então definindo o que é violência doméstica, porque nós sabemos ligeiramente, porém muitas pessoas ainda acham que o termo violência doméstica é referente apenas à violência física. Não é somente isso. Violência doméstica é aquela que é caracterizada, por acontecer dentro da própria casa, dentro dos próprios lares. Mas ela não acomete apenas a mulheres, embora saibamos que nós, mulheres, somos as maiores vítimas desse tipo de violência. No entanto, homens, crianças, idosos, podem também ser vítimas de violência doméstica. Então, a violência doméstica ela é um tipo de violência de gênero e que é conhecida como violência conjugal, justamente porque ela acontece dentro dos próprios lares, dentro das próprias casas. E também tem uma outra característica que normalmente as vítimas têm alguma relação com o próprio agressor, por ser justamente dentro de casa. Então, ou é um familiar, ou é alguém muito próximo a essa pessoa que convive com ela, e é isso aí. Bem, nós temos alguns dados aqui que eu trouxe para demarcar este momento, este vídeo. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no Brasil, mais de 1 milhão de mulheres são agredidas em seus próprios lares. Então, nós temos esses dados desde 2009, mas nós temos pesquisas mais recentes, por exemplo, de 2019, feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta que 16 milhões de mulheres com mais de 16 anos já sofreu algum tipo de violência e a maioria dessas violências aconteceram dentro dos próprios lares. Só que na pandemia, como bem poderíamos imaginar, estes casos se agravaram. E eu trouxe alguns dados, por exemplo, um artigo do G1 afirma que em diversos países, não apenas no Brasil, os números de violência doméstica cresceram muito. Então nós temos a Alemanha, Canadá, França, Reino Unido, China, Estados Unidos, Singapura. Foram alguns desses países citados pela reportagem em que os casos, de violência doméstica foram apontados com aumento na pandemia. Então, não é um problema do Brasil, e sim global. De acordo com a ONU, um documento da ONU, a pandemia teve e continuará tendo um grande impacto na vida das pessoas que sofrem com algum tipo de violência, com algum tipo de vulnerabilidade, e as mulheres estão no meio desse grupo e são as mais afetadas. Isso de acordo com o documento da ONU, que eu vou deixar aqui embaixo para quem tiver interesse de ler o documento completo. E no Brasil, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 afirma que a cada 2 minutos, uma mulher realiza registro policial por violência doméstica no país. 2 minutos, tá? Então, em 2018, esses casos chegaram a 263 mil casos de lesões corporal dolosa. E ainda de acordo com esses dados, 75% desses casos, das vítimas,
elas possuem algum tipo de relação com o próprio agressor, algum vínculo, como eu expliquei no início. A violência doméstica ela é caracterizada justamente por causa de ter esse vínculo com o agressor, por ser um conhecido, um familiar, o próprio parceiro. Em 2018 foram contabilizados 66 mil registros de estupros, ou seja, uma média de 180 casos por dia, dos quais 81,8% foram praticados contra mulheres ou meninas. E 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no país. Uma realidade muito, muito assustadora. Se a gente parar para refletir, não precisamos nem de muito tempo para chegar a essa conclusão, obviamente. E assim, né? Falando então sobre a pandemia, dados recentes de junho do monitor de violência doméstica indicou aumento, né, da violência doméstica, por exemplo, no Rio de Janeiro. Segundo a diretora-presidente do ISP, Adriana Mendes, nos crimes de violência física, a alta ficou em 10% na comparação ao mesmo período do ano passado. Nos crimes de violência sexual, o índice subiu 17% em relação a 2019. E em uma análise total referente aos registros de crimes, os de violência física, eles representam 68,8%, enquanto no ano passado eram 60%. Já os de violência sexual, o percentual subiu de 55,4% em 2019 para 72,4% em 2020. Esses são os dados do estado do Rio de Janeiro. Em São Paulo, também tivemos um aumento, segundo o Núcleo de Gênero e o Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de São Paulo. Em um mês, houve um aumento de 30% dos casos de violência contra mulheres. Isso tudo quer dizer que não é de hoje que isso vem acontecendo. Mostrei dados de 2019, de 2009 e de 2019, porém muito antes disso já haviam muitos registros desses casos e também existem vários registros que indicam que muitos casos não são nem levados à justiça, não são nem levados, não são contabilizados pela polícia porque eles não são informados. Muitos casos não são informados. Porém, o que o Fred tem a ver com isso? Bom, o Fred, se você ainda não soube, o que eu acho muito difícil, mas se você ainda não soube, o Fred foi acusado de violência doméstica por 2 ex-namoradas. E eu acompanhei todos os casos das 2 meninas, das 2 mulheres, e o primeiro vídeo que eu assisti foi justamente o vídeo do Fred pedindo desculpa no IGTV dele lá no Instagram. Então, se você quiser assistir, é só ir lá no perfil dele, que provavelmente vai estar lá ainda se não tiver, porque ele excluiu, né? Óbvio. Mas o Fred é apenas um dos famosos, de pessoas famosas, né? Que a gente vê com mais visibilidade, porque são pessoas famosas. Porém, nós temos muitos outros casos. Vou deixar aqui surgindo para vocês algumas reportagens de outros famosos que também foram acusados, alguns condenados, de violência doméstica, como é o caso do Vitor, que foi condenado por violência doméstica contra sua própria esposa. Tá, e por que eu resolvi falar justamente sobre o Fred? Então, o meu caso com o Fred é o seguinte: eu sigo o Fred há muitos anos, desde que ele criou o blog. Tem muito tempo que eu só sigo nas redes sociais e sigo apenas o trabalho profissional dele. Ele falava sobre nós, mulheres. Então, sei lá, eu me identifiquei com a forma como ele falava sobre sentimentos, sobre a vida, sobre nós mulheres, sobre relacionamento de um modo geral. E eu, obviamente, passei a seguir, e tem muitos anos que eu sigo, desde talvez 2013, 2012, não sei, eu era muito nova quando comecei. Então, assim, ele era pra mim um dos meus autores favoritos nacionais, no quesito homem, né? Falando de homens. E eu gostava realmente muito. Quando eu recebi uma mensagem no Instagram meio que me acusando, assim, por eu estar seguindo uma pessoa que estava sendo acusada de violência doméstica, eu fiquei assustada e não sabia, assim, de quem essa pessoa estava falando. E a pessoa citou o nome do Fred. Até então eu não sabia de nada. Foi justamente no dia que aconteceu o caso, que veio à tona, que todo mundo ficou sabendo, que explodiu. Mas eu não sabia de nada. Então eu não acreditei que o Fred poderia estar envolvido em alguma coisa do tipo.
Porém, eu só seguia um Fred, né? Então, eu fui pesquisar sobre o caso, então eu assisti o vídeo do Fred, eu assisti o vídeo da ex-namorada dele, e também vi o caso da outra ex-namorada, também acusou ele da mesma coisa, e eu vou deixar uma coisa muito clara aqui nesse momento, tá? O Fred, ele era um autor favorito meu, ele ainda não foi condenado de nada, no entanto, eu vou estar sempre ao lado da mulher até que se prove o contrário, tá? Eu não me importo com isso, então eu vou sempre duvidar da palavra dele, inclusive porque eu tenho vários motivos para isso que não vou entrar aqui para falar sobre. Então, assim, o que eu quero com esse vídeo? Eu quero dizer que eu tenho um vídeo aqui que eu publiquei não tem muito tempo, que o nome é Livros para Ler ao Acordar. E nesse vídeo eu recomendo 2 livros dele, que são os 2 livros dele que eu tenho. Só que eu quero dizer aqui que eu recomendei esses livros antes disso tudo acontecer, antes de eu conhecer esse outro lado da pessoa. E eu não admito, de forma alguma, que uma pessoa que fala sobre mulheres, que fala sobre relacionamentos, venha a ser acusado de algo desse tipo. Então, até que se prova o contrário, eu não recomendo mais justamente por causa disso. E daí vão me perguntar, mas você tem que saber separar as coisas. Não, eu não tenho que saber separar nada. E principalmente porque ele é um tipo de pessoa que se põe a discutir sobre mulheres, então não tem condição, é uma coisa que elimina a outra e eu não poderia deixar isso passar. Então esse vídeo é para falar sobre esses casos que a gente tá cansado de ver, que a gente tá cansado de ouvir, que a gente tá cansado de saber e ao mesmo tempo precisamos cada vez mais dar visibilidade a esses casos e a essas mulheres, porque não é de hoje, talvez não vá parar amanhã, nem depois de amanhã, mas é com nossa atitude que isso pode mudar. Então, eu estou aqui fazendo esse vídeo para dizer que eu não recomendo aqueles livros e que eu não vou excluir aquele vídeo porque existem outros livros naquele vídeo. Porém, eu vou linkar esse vídeo aqui naquele vídeo para que as pessoas entendam por que eu fiz aquilo e por que eu tô fazendo isso agora, beleza? Discutido tudo isso. Então, eu gostaria de recomendar alguns livros que vão falar sobre o assunto, livros tanto de ficção quanto de não ficção. E eu gostaria de terminar esse vídeo dessa forma, porque eu acho que não basta a gente se conscientizar, a gente também tem que tentar conscientizar o máximo de pessoas possíveis. E existem muitos casos que são ainda mais delicados do que a gente pensa, que é o que acontece, por exemplo, no livro É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Eu li esse livro sabendo que se tratava sobre violência doméstica, então eu já fui meio que com medo, sabe? Porque eu tenho uma sensibilidade muito sensível. E esse livro mexeu muito comigo e ele me fez uma nova pessoa completamente. E eu fico muito feliz de dizer isso, porque esse livro mostra pra gente o quanto nós julgamos pessoas e mulheres que estão nessa situação de violência doméstica e o quanto a gente não entende como isso é delicado e a gente precisa apoiar e não julgar. Nesse livro, eu pude sentir na pele como a personagem foi tratada, como a personagem foi manipulada, como a personagem sentia tudo o que acontecia dentro da casa dela. E eu simplesmente passei a sentir junto com ela a mesma coisa. E esse livro mexeu muito comigo. Então, calma. Nesse livro, eu passei a arrumar desculpas junto com a personagem. Eu passei a tentar entender um homem agredindo uma mulher. E isso mexeu muito comigo, porque eu parei e falei: uau, se fosse comigo, o que eu não teria feito, né? Porque se lendo eu comecei a ser levada da mesma forma que a protagonista, o que não faria se isso tivesse acontecido realmente comigo na vida real, né? Então, esse livro me fez ver o outro lado, sabe? E não só apenas olhar de longe e dizer é só largar a pessoa, é só ir embora, é só denunciar, é só fazer isso, é só fazer aquilo outro. Não estou dizendo que
que não deva ser feito nada disso, muito pelo contrário, deve sim, porém a gente não deve julgar quem não consegue chegar a fazer isso, porque é muito, muito difícil, e é muito triste, e é muito bizarro. Nenhuma mulher deveria precisar passar por nada disso e nem ter que ter esse peso de tentar se livrar de nada. Porém, esse livro me mostra esse lado, e me mostrou esse lado, e eu gostaria muito que, se você tá vendo esse vídeo e gostou desse conteúdo de alguma forma, que você leia esse livro, porque esse livro é incrível e ele mostra a violência doméstica de uma forma muito gritante e difícil de lidar. A segunda é um thriller, que é Entre Quatro Paredes. Esse livro, não sei se muitas pessoas levaram para esse lado, mas nesse livro existe um tema, né, de fundo, que é justamente violência doméstica. Eu não vi muita gente comentando sobre isso nas resenhas que eu li sobre o livro. Muita gente focou no suspense que acontece e tal, e talvez no tema principal, que é justamente uma questão também muito importante, que eu não vou falar porque pode ser spoiler, então. Mas esse livro, ele vai falar sobre violência doméstica em segundo plano. Nós temos um cara que é um advogado que ele vai tratar casos de violência doméstica, né? E assim, eu não posso comentar muito porque é spoiler, mas só saiba que esse livro vai falar sobre violência doméstica, então leia. Se você lê esse livro com esse pensamento, você vai conseguir encontrar todas as nuances do que eu tô falando. O terceiro livro que eu li, que também vai falar sobre esse assunto, é Sorrisos Quebrados. Sorrisos Quebrados começa com uma cena extremamente difícil que eu chorei muito, e a primeira vez que eu peguei o livro para ler, eu não consegui continuar o livro, e eu só fui ler esse livro anos depois, que eu já tinha amadurecido, tinha se passado, sei lá, uns 3 anos mais ou menos. Eu já era outra Samela, e esse livro mexeu muito comigo. Eu chorei praticamente o livro inteiro, mas o começo do livro é muito triste. Então, assim, vai sabendo que a cena é pesada, assim, tá? E também vai falar sobre violência doméstica. Outro livro que não vai falar sobre violência doméstica, eu acho que não doméstica, mas vai falar sobre violência contra a mulher, tá? É O Peso do Pássaro Morto. Esse livro vai mostrar como uma situação dessa, uma situação em que a mulher se vê usada e abusada desde nova, como isso afeta a vida dessa pessoa, o resto da vida dela. E esse livro é muito difícil. E é isso, tá? Eu não vou comentar muito porque é um livro difícil. Mas eu amei, é muito bom. Outro livro que vai falar sobre violência de modo geral contra a mulher, não só violência doméstica, é Tudo Nela Brilha e Queima. Esse livro, na verdade, é um livro de poesia. Então, assim, vão ter vários poemas, frases e textos maiores que vão citar, entre linhas ali, coisas de violência contra a mulher. Então, leia, é muito bom. Outros livros agora que eu não li e eu gostaria muito de ler, então vou recomendar aqui. Eu dei uma pesquisada no Google e encontrei uns livros muito interessantes. Um Soco na Alma, de Beatriz Euilza Meirelles. O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Eu estudei Bell Hooks na universidade e ela é simplesmente incrível. Ela fala do feminismo de uma forma incrível. Outro livro é Violência Doméstica contra a Mulher, de Vilma Maria Inocêncio Carli. Outro é Sejamos Todos Feministas, né, da Chimamanda. Eu tenho ele no Kindle. Esse livro está no Kindle Unlimited. Todo mundo recomenda muito. E a Chimamanda também é uma autora super aclamada já, que fala sobre mulheres. Enfim, gente, vamos ler, tá? E o último livro é Mulheres, Violência e Justiça no Século XXI, de Marinette Rodrigues. Esse foi um vídeo que eu custei até a gravar, porque o roteiro estava pronto há muito tempo, mas que é um vídeo que eu acho que é importante. A gente não merece isso, ninguém merece nenhum tipo de violência, e nós mulheres também não. E eu nunca sofri nada desse tipo, espero que eu não venha sofrer, mas eu não consigo não me solidarizar, enfim, vocês entenderam, com mulheres que sofrem isso a cada 2 minutos. E é por isso que eu não queria gravar esse vídeo na frente de ninguém, porque eu sou uma manteiga derretida. Enfim, vocês entenderam, né? Compartilhe esse vídeo se você
gostou, se você achou que é válido, se você achou que eu trouxe alguma informação importante, que eu consegui passar a mensagem do vídeo. Eu vou sempre estar ao lado das vítimas até que se prove o contrário. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha e comenta aqui embaixo, por favor, um livro que você leu que fala sobre mulheres. Violência doméstica, física, emocional, sexual, psicológica, não importa. Comenta aqui embaixo, porque a gente precisa espalhar essas mensagens pelo mundo inteiro, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.